Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu, principalmente quando o assunto é histórias de sucesso, empreendedorismo, e tem aqui um empreendedor muito relevante aqui no mercado português na área de e-commerce, está cada vez ocupando mais espaço no mercado, com uma proposta de valor diferenciada, pode-se dizer, né, Rui? Eu espero que sim. Exato, Eu espero que sim. e que, cara, tá causando impacto, mas já eu vou contar um pouco aí com ele, obviamente, a história por trás do Diário do Ambicioso. Eu trago aqui hoje o Rui Nogueira. E antes da gente começar a falar e você se apresentar como deve ser, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores que possibilitam, né, que esse episódio aconteça e que o projeto FOMOcast aconteça. Agradecer a Edens, né, pelo apoio no projeto. E se o seu negócio hoje precisa gerar leads de qualidade, deixe o seu contato no nosso site. A gente usa ferramentas, vou pedir para o produtor descer aí, ferramentas e a nossa própria metodologia interna de aceleração do seu negócio. Então a gente usa ferramentas como o Google Ads, o Meta Ads, o YouTube, para trazer o cliente certo para o seu negócio. Então se você tiver no momento certo de crescimento do seu negócio, deixa o contato ali que a gente entre em contato direto com você para entender melhor se tem fit, se realmente a gente consegue impactar o seu negócio. Então, o próximo agradecimento que eu quero fazer é uma surpresa aí de primeira mão. Agora tá só a página de captura que a gente chama, né? Que é aquela página para os leads, que é de um projeto que eu e o Anderson, 190 Sessões, estamos organizando aí no final do ano, 15 e 16 de dezembro. É um evento sobre o digital que não tem fronteiras. Então, para os brasileiros que vivem em Portugal e vivem do digital ou querem viver do digital, têm interesse nesse ecossistema, é o evento certo para você. Aqui vai aparecer a página onde você deixa o seu contato para entrar no nosso grupo de WhatsApp do evento, que vai ser lançado na próxima segunda-feira. Eu estou falando isso porque o episódio sai daqui a mais ou menos um mês. Então, você imagina que hoje a gente está em que dia, produtor? 28, então vai sair no dia 1º de outubro. Vocês devem estar vendo esse episódio na terceira semana de outubro. Então não vai ser mais essa página, mas eu gostaria só de já deixar avisado. Vai estar já a página de venda com os palestrantes e a gente tem um line-up muito fera. Então vai lá e confere, que é o mesmo domínio, digitalconnect.pt. E não perca o seu ingresso para esse evento. Se ainda tiver, quando você ver esse episódio. E pronto, é isso. Então bora pro episódio. Rui, seja muito bem-vindo ao FOMOcast, tá? Um prazer tê-lo aqui. E quem que é o Rui Nogueira? Sempre a pergunta que eu começo é fazer essa provocação para o convidado se apresentar. Olha, antes de mais, muito agradecido pelo convite ou pela disponibilidade de estar aqui. Quem é que é o Rui Nogueira? Olha, é um ambicioso de gema, basicamente, vamos adjetivar dessa forma. Há 28 anos e, sensivelmente, tudo o que eu faço é para direcionar e rentabilizar a ambição de pessoas visionárias. Portanto, a minha vida, digamos que tem sido muito simplificada e focada numa única cena para fazer. Direcionar e rentabilizar a ambição de pessoas visionárias. Pronto, isso levou depois ao empreendedorismo e fomos daí para a frente, basicamente. Muito interessante que você tenha essa clareza no propósito, que depois acaba por alinhar com a missão da empresa, que a gente já vai falar um pouco mais da missão da empresa. Mas como é que você, então, define essa ambição? Conclui uma pessoa ambiciosa e visionária. O que é para você essa visão? O que é a parte da visão? O pessoal ambicioso sim, mas visionário normalmente tem muitas ideias, tem muita sede, tem muita forma de conseguir melhorar as coisas, não vê problemas, vê soluções e vê coisas para melhorar. Contudo, um ponto tendencialmente das pessoas visionárias é precisarem de alguém para alinhar as organizar ideias, tudo que eles têm e estruturar as cenas. Eu percebi que de visionário não é propriamente a minha cena mais forte, mas uma das coisas que eu tenho mais jeito é, digamos, orientar as coisas e organizar e processualizar, digamos, criar processo na situação. E com a minha sede de conseguir fazer alguma coisa de útil com a minha vida, digamos, ali aos 18, 19 comecei a ter essa vontade, essa sede, essa necessidade. Esse ímpeto, né, de fazer e acontecer, exato. De fazer alguma coisa de útil, digamos. Senti que era mais fácil conseguir dar algo que eu sou útil, que é essa questão dos processos, digamos, e deixar ao serviço de pessoas que precisam disso e que normalmente são muito boas na geração de ideias, muito boas a partir de tudo o que tiver à frente, muito boas a fazer o que for necessário. Sim. Mas a necessitar sempre de alguém para organizar a cena. Brutal. E conseguir-se
alinhar as cenas. Faz muito sentido. Eu me revejo muito no que você está dizendo, principalmente na parte... Por exemplo, hoje na Idem eu tenho uma sócia que a skill dela é complementar a minha justamente nesse sentido, porque eu sou muito a pessoa da visão de pegar e sair fazendo, e ela é uma gestora de projeto brutal, então ela consegue botar tudo em fluxo de execução, por assim dizer. Que é um pouco do que você está dizendo, né? Sim. Faz muito sentido. E como é que nasce nesse caminho, né? Eu não sei, você falou que tem 28 anos, há quantos anos você empreende e que momento nasce o Diário do Ambicioso, que é a empresa? Olha, sinceramente não tenho a certeza absoluta, ou seja, a ideia foi há cerca de 10 anos, mais coisa menos coisa, mas o Diário do Ambicioso nasceu mais como literalmente um diário no Instagram. Quando eu comecei a sair da universidade é que ele começou a ganhar mais corpo. Mas antes disso tudo, isso nasceu quando o meu pai ganhou cancro e eu percebi que o velhote não ia ficar cá para sempre. Ainda está vivo. Ele não ia ficar cá para sempre. Mas daí foi um género de wake-up call na ótica de perceber que se calhar não dá para andar só a jogar PlayStation, Xbox na altura e coisas desse género. E ao mesmo tempo comecei a ficar muito insatisfeito com a parte da escola, não na ótica da utilidade dela na sociedade, mas de eu não me encaixar naquilo e a dada altura até comecei a sofrer de bullying pela minha turma e coisas desse género. E a dada altura aquilo deixando de fazer muito sentido. Faço dropout da universidade, a 5 disciplinas do fim, estava a estudar marketing e publicidade em Santarém. E o diário então ganha esse corpo no Instagram mais na ótica de documentar as coisas e mostrar que há mais caminho para além do pessoal que não se está enquadrado na escola e por aí fora. E depois uma coisa puxa a outra. Crio a minha primeira empresa, a Disrupt. É nessa altura então que eu movo-me. Vou viver para Lisboa, pronto, basicamente. Foi o primeiro bootcamp em Portugal a ensinar Node.js e React. São linguagens não são linguagens de programação. Se algum programador tiver a dizer, e faz dizer que eu sou nabo. Não é uma linguagem de programação, mas para simplificar, vamos agora chamar... Um programador, Vinilha. Pronto. Produtor. Maravilha. Node.js e React são uma delas é uma library e outra não interessa. Basicamente faz com que JavaScript, a linguagem de programação em si, seja possível utilizar no front-end e no back-end. Isso vai avançando, formamos ainda umas centenas de pessoas, aquilo começou a ter alguma atração interessante, pusemos pessoal no PayPal. Você era das pessoas à frente do bootcamp. Exatamente, eu e o Pedro. O Pedro, Bruno, na altura, éramos sócios e a história que isso vem foi de nós termos candidatado à Academia de Código. Não sei se... Já ouvi falar. Um projeto do caraças. Só que, na altura, se eu tivesse 20 euros no bolso, era rico. Entendi. Então, aquilo não correu bem. Ou seja, fiz o curso, as provas para entrar. Não sei, agora não lembro como é que ele se chama. Mas pronto, não entrei. Levei o carimbo como eu posso entrar, mas tinha que largar 5k. 5.000 euros. Na altura, esquece, não dava. Isso criou uma revolta tão grande em mim e no Pedro, que nos conhecemos por volta dessa altura, que decidimos então criar a Disrupt. E pronto, voltando à parte que eu estava-te a falar, seguimos daí para a frente, depois criámos a Action, que era uma software house, ou seja, para desenvolver software, uma empresa para desenvolver software. Exatamente. E aquilo também começou a ir bem até. As linguagens que utilizávamos estávamos a ensinar, portanto criou-se ali uma sinergia porreira. Claro. As coisas estavam aí bastante bem e estava ali com os meus 25, mais coisa, menos coisa, 25, 26, por aí. Uns 3 anos atrás, mais ou menos. Sim, basicamente foi quando o Covid apareceu e rebentou com tudo. Ou seja, que era presencial. O quê? O bootcamp e a estrutura que você tinha. Sim, exatamente. Essa parte foi. Mas aposto que impulsionou também dado momento ali, né? Não, impulsionou o diário. Impulsionou o diário do Ambicioso. Nessa altura, a maioria dos nossos clientes era tudo da área hoteleira e turismo e etc. Entendi. Ou seja, dinheiro deixou de entrar. E a nossa gestão era demasiado agressiva. E eu não tinha noções de gestão nessa altura. Não tínhamos ideias, então, mas nada assim muito concreto. Você fala no sentido tipo de ter um fluxo de caixa robusto, coisas nesse sentido para em caso... É que assim, pouca gente também expectava uma pandemia mundial, mas sim. Eu percebo o que você quer dizer. É um ponto válido. Mas sim, ou seja, era um bocado... Não estávamos a fazer a melhor gestão do negócio em si. Todo o dinheiro que tínhamos era literalmente para investir. Não havia diferença entre os tipos de dinheiro. Não havia nada de
de contingências, ou seja, poupanças, dinheiro para recursos humanos, dinheiro para publicidade. Não tinha orçamento, né? Não, pá, tínhamos o dinheiro, estava na conta e vai de embuto e vai para a frente. Não se estragava dinheiro em festas e coisas desse género. Era mesmo... Pá, não tinha, tipo, fazia a gestão ali mês a mês, basicamente. Basicamente, sim. Basicamente. E, pá, aquilo cresceu muito rápido. Éramos já 11 ou 12 pessoas a full time, ou lá o que é que era nessa altura. Veio isso, o dinheiro deixou de entrar, os projetos deixaram de chegar, os pagamentos começaram ou a não ser feitos mesmo a nós, ou a terem um delay de todo o tamanho. Pá, e aquilo não... Pronto, fomos abaixo. Foi um momento muito negro da minha vida. Quase que entrei em depressão. Foi muito chato aquilo. Porque tive de voltar para a casa da minha mãe e viver às custas dela. Portanto, ou seja, um gajo já estava... Indo bem para caramba e sentiu que regrediu. Não é regredir, é mesmo voltar à estaca zero. É assim um chapadão que até os dentes te caem. Foi muito mal. Foi muito mal, pá. Entendi. Foi muito mal. E pá, isso tudo mexeu muito comigo e fiquei muito desiludido comigo mesmo. Foi muito áspero, digamos, mas foi um ensinamento interessante. Isto tudo para dizer o quê? O Diário do Ambicioso, nesta altura, era, lá está, a conta do Instagram que ia documentando isto tudo. Pá, o tempo ia passando e alguns empreendedores estavam a achar piada à cena e pronto. E foi a única coisa que me fez conseguir ainda ter alguma coisa para me gerir. Com isto tudo eu fiquei com uma dívida de 50 mil euros e a cena da depressão, fui processado por um cliente porque não conseguíamos entregar as coisas, então aquilo gerou uma confusão do caraças. Caramba. Foi muito pesado, pá. Ameaças e coisas assim da parte do cliente foi muito desagradável. Foi uma lição do caraças em todos os níveis, então. Opa, ficaste ali mesmo estoica, mesmo rijo, pá, ali. E foi aí que nasceu a minha expressão do firme, porque, ou seja, eu em mente tinha que estar sempre firme, a coisa tinha que estar sempre a andar para a frente, eu tinha que estar firme, eu tinha que aguentar, aquilo tinha que andar. E isso tudo, então, o Diário do Ambicioso foi criando essa poolzinha de pessoas que simpatizavam, não se podem considerar fãs, eram mesmo pessoas que, é engraçado. Que engajavam. Exato. Uns, eu fazia consultoria e tal, e foi isso que deu o primeiro suporte às coisas. Boa. Portanto, na casa da minha mãe, a viver às custas dela, com uma dívida de 50 mil, à beira de uma depressão e essas cenas todas, o Diário ia-me dando uns troquezitos, tipo uma cena para eu ir conseguir pagar as coisas e não estar ali só a chelar a mãe, digamos. Sim. E depois isso começa então a ganhar outra dimensão e o Diário começa a tornar-se uma agência de marketing mais focada em performance apenas. Depois define-se a missão e a visão e isso tudo da empresa. O Patrick junta-se. O Patrick é o co-founder do Diário para todos os efeitos. Ok. É completamente o meu oposto, ou seja, é a pessoa criativa, é a pessoa... Ou seja, vocês são muito complementares. Sim. Tipo, o Patrick vem com as ideias, eu fico a olhar para aquilo e ótimo, mas... Sim, sempre tem que ter esse equilíbrio, exato. Exatamente. E depois as coisas foram crescendo, mas percebemos que o modelo de agência para o que queríamos não era o ideal em si. Começámos a definir o setor, de e-commerce. Começámos a perceber que dentro do e-commerce nós não encaixávamos com todos, era só negócios em fase de escala. Faz sentido. Exato. E depois então criámos o posicionamento do e-commerce hub, o primeiro e-commerce hub em Portugal, e fomos avançando. Brutal. E pronto, chegámos aqui basicamente. Muito fixe. E eu vou pedir até para o produtor compartilhar a página deles. Então hoje vocês têm o foco, hoje vocês são um e-commerce hub e vocês têm o foco total em escala de e-commerce. Um e-commerce que está em determinado ponto, vocês entram na estrutura e implementam estratégias para o crescimento, né? Sim, basicamente. E vejo agora que isto já está consideravelmente desatualizado. A nível de números. Boa. Não, mas já tinha ali números relevantes. Sim. Muito interessante. Sem dúvida alguma. Mas isto ainda é 2022, basicamente. Brutal. Os pré-requisitos já não Mas tem duas coisas que eu acho muito interessante. O afunilamento. Sim, que eu acho muito importante. Dentro da nossa própria estrutura, a gente fez um afunilamento contrário, que foi para geração de leads. Ainda assim, tendo uma estrutura que
que apoia e-commerce, porque foi onde houve toda a minha formação, porque eu comecei no dropshipping, depois eu tive esse processo parecido com o seu, onde eu... no seu caso, foi mais a questão do resto do mundo, o que estava acontecendo no resto do mundo, diria eu, assim, que atrapalhou o seu negócio Ok, já percebi. primário. Sim, o meu foi o fato de não me identificar com o modelo a longo prazo. Ok. E ter que pivotar, ou seja, ter que começar do zero e também passar por um momento, né, não foi tão baixo como o seu. E às vezes também o ser baixo é um baita combustível também para depois, olha, eu tenho que resolver porque uma dívida não se paga sozinho. Também, né, você teve o processo onde você não só pagou, mas recuperou. E isso é muito importante. Mas para te dizer o quê? Duas coisas. O primeiro é especificar, acho muito importante, porque para ganhar economia de escala não dá. Às vezes eu falo com leads assim que eu tô em reunião. Não, mas eu recebi uma proposta de uma agência de marketing digital e ela faz mais coisas. Eu falei, olha, boa sorte. É a mesma coisa se você quer fazer uma cirurgia e chega no médico de família, ele faz tudo, faz a cirurgia também. Então é mais ou menos essa analogia, porque eu realmente acredito na especialização. Então, parabéns pelo projeto. Realmente deve entregar um valor absurdo, porque vocês estão afunilados e sabem exatamente quem é o cliente de vocês, isso é muito importante. E o outro ponto que eu ia te perguntar é, nessa ótica do e-commerce, porque nesse momento vocês escolheram o e-commerce, eu queria a sua opinião, tá, sobre o ecossistema de e-commerce em Portugal, pra gente até levar o nosso papo também pro lado que é a provocação que eu faria, porque a gente sempre depois tem um tópico pro episódio. E como você é um especialista em e-commerce, eu acho que um tópico muito interessante seria tipo do zero ao e-commerce de sucesso. O que na sua visão são métricas, são coisas relevantes para você construir uma marca, uma loja, porque eu vejo que você produz muito esse tipo de conteúdo no Instagram do Diário. Você mostrou a página, produtor? Se puder mostrar também o Instagram, só para mostrar pra galera. Galera, seguem eles lá, porque o Rui produz muito conteúdo de valor aí no Diário. E aí eu ouvi de você, então, tá? Ouvi essa questão mesmo do que você acredita que é o segredo. Não existe o segredo, né? Não sei se você também é dessa filosofia que as coisas não têm hacks, né? Mas o que seriam, na sua visão, pontos importantes para construir uma marca e uma loja online de sucesso? Ok, então, ou seja, queres antes de ir à parte do tecido empresarial nacional, queres saltar já para aí? São duas perguntas. A primeira é o que é o ecossistema do e-commerce em Portugal, porque a gente também tem audiência brasileira, que às vezes chega, ou às vezes já vive aqui, mas também tem muita audiência portuguesa. Então, para contextualizar a Malta sobre a sua visão do que é esse mercado. Beleza, contextualizou, próximo passo. Para fazer um negócio de sucesso nesse ecossistema? Firme, é uma boa questão. Ou seja, no tecido empresarial português, focando agora nas PMEs, pequenas e médias empresas, e vamos agora aqui pensar entre o €500 mil de faturação ano até aos 6, 7 milhões de faturação ano, mais coisa, menos coisa. Há mais, mas vamos simplificar. Há 3 grandes pontos que estão aqui a dividir, digamos, as PMEs cá em Portugal. O primeiro é o esforço inicial de chegar ao €500 mil, que é basicamente aquilo que funcionou ao início, tipo, puseram as coisas a funcionar e tal, seja marca, seja uma marca em si, seja uma marca que vende outras marcas, ou seja, multimarcas, aí a cena típica é o pessoal não estar muito inteirado das margens, não estar muito inteirado do que é um raciocínio mais estratégico e tático, está muito preocupado em descobrir o botão secreto do Facebook, ou o botão secreto do Google, ou o botão secreto do TikTok, ou o botão secreto do YouTube, ou o que tu quiseres. Exatamente. E isso aí é o que difere do que eu tenho estado a ver nos últimos 5 anos de trabalho com a parte do e-commerce. É o que difere efetivamente o pessoal que rebenta e vai para a frente e rebenta e vai para baixo, basicamente. Porque o pessoal que está sempre preocupado com o CPA, o custo de fazer a venda no Facebook, através dos anúncios ou do Google, etc., vai estar muito estressado, vai estar constantemente em modo chihuahua, ali nervoso para caralho. Modo chihuahua, gostei disso. Vai estar sempre ali muito estressado, porque isso é uma métrica operacional. Essas métricas mudam hoje 5 vezes, ou 6, ou 7, tipo, hora a hora mudam. E não é uma métrica assim tão importante quanto isso. Obviamente que se deve manter debaixo do olho, não estou a dizer para fechar e ignorar isso. Mas concordo plenamente. Né? Mas não é isso efetivamente que muda um negócio. E esse shift de começar a pensar no CAC e no valor, no custo de adquirir um novo cliente e no valor que em média um cliente dá num determinado período de tempo é o principal shift que essa fase, digamos aí, do €500 mil tem que conseguir fazer para conseguir ultrapassar isso.
Depois entra a fase de, efetivamente, de escala, não só da parte de faturação, mas na parte de logística e na parte de marketing, de branding e isso tudo. Que isso é um grande desafio muito interessante, mas a maioria das empresas, e as que mais facilmente se chegam através de redes sociais e etc, é ali até ao $500 000 de faturação, mais coisa, menos coisa. Obviamente que há as outras também, mas essas são as principais, pelo menos do que nós temos tido de contacto. Esse pessoal ali entre o $500 000 e $1 milhão, esse desafio tem então a ver muito com a questão de branding, ou seja, tem que se começar, e isso aí é muito complicado. O pessoal que está sempre habituado a pensar nos custos, em esmagar preço e não sei o quê, conseguir-lhes fazer, tipo, dar o shift na ótica de que, epá, para vender não é só preço, obviamente que é importante, né? Claro. Não ponho isso em causa, mas a prova de que o preço não é tudo é o Rolex, a Omega e a Apple e tantas outras cenas. Tá bem, Exatamente. são cenas muito específicas, eu estou ciente disso, mas ou seja, temos provas disso. E então é aí que entra a importância do próprio branding e de estruturar tudo que objetivos e KPIs vá em volta disso. Depois temos então a outra secção, que é aquele pessoal que já está numa fase mesmo de arranque, muitas vezes começa-se a falar de forma muito específica na parte da internacionalização, de organização de KPIs internos da equipa para perceber índices de rentabilidade por colaborador, índices de rentabilidade por equipa de gestão ou por equipas mesmo. E tantas outras questões, tipo isso faz muito, carreira, faz muito sentido isso que você está a dizer, porque a gente tem até casos práticos de até que já passaram do milhão, não é de 500 a 1, mas ainda tem essa mentalidade muito do CPA. E uma das coisas que a gente tenta incutir é muito o olhar do MER. Eu não sei se você usa também essa métrica, mas a mesma eficiência geral do marketing. Entender, por exemplo, paga a nossa avança, né? Investe nos anúncios, investe na rede social, na pessoa para gerir a rede social, que não é nossa, é alguém que ela tenha. Começa a entender qual que é o CAC, o LTV, tudo isso que você trouxe, para aí sim pensar qual que é a eficiência do marketing total. É porque a gente também não tem controle dessas variáveis, tipo logística, tipo algumas, eu diria até que o brand, para uma pessoa que pensa como esse exemplo que eu tô dando que você não conhece, então fica um pouco sem contexto, mas só para te explicar, que é tipo, como que eu explico para essa pessoa, né, o efeito que o branding pode ter no longo prazo, por exemplo, né? É uma coisa... Porque você está trazendo essas métricas, aí eu vou logo empolgando, porque eu concordo plenamente com o que você está trazendo, porque é a maior parte da realidade, porque as lojas pensam só, tipo, marketing resposta direta. Eu pus €1 que tem que voltar 5. Sim, mas nós tivemos e temos esse desafio de fazer negócios, conseguir perceber isso e etc. A forma como nós demos a volta foi então esse tal posicionamento do e-commerce hub, que deixamos de estar só focados na parte de marketing e começamos mesmo a focar-nos na parte financeira, gestão de recursos humanos e etc. Quase uma consultoria geral mesmo, né? Sim, ou seja, nós sentamos literalmente lado a lado, ou seja, lado a lado fisicamente, ou lado a lado Zoom, digamos, na ótica de perceber demonstração de resultados, fluxos de caixa, e tantos outros quadros de gestão, e depois ligar isso tudo à parte da aquisição, do CAC e tudo mais. Claro. E eles começam a perceber, ok, estou a investir mais em branding. Vamos simplificar agora, que branding é só distribuição de conteúdo. Obviamente não é, mas vamos agora só para simplificar a conversa. Eles veem que ao início, obviamente que aquilo fica mais caro, mas começam a ver que não é de forma exponencial e logo, mas é de uma forma a médio e longo prazo, a 6 meses, a 12 meses, começa-se a ver uma redução do CAC e começa-se a ver um incremento da frequência de compra, o que leva-nos depois ao tempo entre compras reduzir e a fazer com que o LTV suba. E quando eles veem isso na demonstração de resultados, e isso é um grande desafio, fazer com que... esqueci-me, ou seja, o $500 000 para $1 milhão, esse é um dos desafios. Pô-los a olhar para a demonstração de resultados, pô-los a olhar para as margens todas divididas do negócio, margem bruta, de contribuição, operacional, a líquida, como é que cada uma é influenciada e essas coisas todas. Quando eles têm essa percepção, isso tem que ser mesmo a base, isso é um trabalhão do caraças, pelo menos para nós, tem dado um trabalhão do caraças conseguir deixar isso claro e etc. Mas depois disso estar é sempre a subir. Porque mapear isso para esse nível de cliente deve ser muito... obviamente, vocês... O preço do vosso serviço condiz com isso, né? Literalmente o preço de consultoria. Porque o tempo associado deve ser gigante. Vocês não querem ter, assim, pelo menos... Na escala sim, mas tipo, não é interessante para você ter volume de clientes. Você tem que ter o cliente ideal
numa certa quantidade, né? Sim. Que é muita proximidade de... Um jogo de rácio, né? Digamos, entre número de clientes e escala vertical dentro do cliente, para tu conseguires, porque, ou seja, era aí, quando nós estávamos em modelo de agência pura e dura, tipo agência mesmo, a grande forma de tu escalares o negócio é meteres mais clientes, pronto, principalmente quando estás só focado, atenção, em gestão de tráfego, digamos, fazer anúncios e etc. Mas quando entras nesta forma, e nós fizemos esse erro, que é manter mesmo mindset de agência no sentido de mais clientes, vai de embute e isto vai começar a crescer. E realmente cresceu. Mas começámos a perder qualidade. Exatamente. Pois. Então tivemos que... Não, calma. Dá uma segurança, assim. Exatamente. E começámos então a rever os preços, a rever o posicionamento de marca, a definir o e-commerce hub, a definir essas cenas todas. E só dessa forma, porque tal como disseste e muito bem, isto é um time consuming gigante. Muito, muito grande. Eu preciso te indicar para alguns clientes meus. Já percebi logo. Porque é o tipo. Porque assim, a gente, enquanto agência, a gente fica fadado ao limite do nosso envolvimento. Sim. Entendeu? Agora, o seu modelo de negócio não é intencionalmente o envolvimento. Sim. Então faz sentido. Muito interessante. Nós temos basicamente 3 modelos: o Fast Track, o SVD e o Ambitious Growth Partner. Basicamente é assim que chamamos. O SVD é para o pessoal mais inicial, mas não é algo que nós, tipo... Bem, agora a dizer em público... agora que eu estou a pensar nisto, se calhar... Mas pronto, o SVD e o Partner é o que nós temos como principal. O SVD, estávamos aqui a discutir esta parte toda, e o Partner, o Ambitious Growth Partner, é o que estamos a fazer com o Portugal Jules. É o nosso maior caso... Não é o maior caso de sucesso, mas é o maior caso de sucesso que nós podemos falar abertamente e falar de números e abanar a bandeirinha e essas cenas todas. Há outros clientes... que seguram mais a informação. Vamos adjetivar dessa forma, sim. Temos NDAs e essas coisas e é muito complicado, é muito chato. É porque tem acesso a também muitos números do negócio, né? Então... Sim, e há uns tempos atrás, isso, ou seja, uma pessoa tem que ter muito cuidado, principalmente quando se está a falar de benchmarks e etc. Claro. E depois também tivemos que rever, digamos que, ou seja, nós não podemos ter clientes à balda do mesmo setor. Tem que pensar concretamente, ok, Portugal Jules. Sim, isso é verdade. Faz sentido eu ter uma filigrana portuguesa ou qualquer coisa desse género? Não faz. Tipo, não, são concorrentes diretos, não posso. Não faz sentido, não dá. Exatamente isso. Você acaba por ser uma vantagem competitiva de um, então você não pode estar em outro, senão não faz sentido. E a prova disso é eles terem-me contratado como Head of Growth da própria Portugal Jules. Todas as terças-feiras estou lá presencialmente, mais ou menos das 9 até às 7 da noite, mais coisa menos coisa, mas é uma envolvência absurda, tipo, gigante, não é escalável no sentido de tu pôres-te a fazer isto para todos os teus clientes e coisas desse género, mas é por aí que eu acredito mesmo no modelo de hub, ou seja, é tipo, tu centralizas toda a questão e ficas o braço direito, o parceiro ideal para escalar o negócio de e-commerce. Toda a questão de estrutura, toda a questão de alinhamento de métricas, toda a questão de análise, toda essa questão fica resolvida e nós conseguimos fazer com que as grandes ideias, as grandes ambições, os grandes sonhos que esse pessoal tem, o Alexandre e a Joana, são a terceira geração da marca Portugal Jules, consigam estar a fazer o que estão a fazer, mano. E brutal. Isso enche-me para caraças, tipo... Com certeza. É um negócio que tem propósito. Completamente, sim. Então sim, isso é muito fixe. Sim. Eu revejo muito isso, igual eu te falei, eu estava no modelo de negócio anterior que eu não revia nisso. Então hoje eu revejo muito, porque quando a gente acaba por ter uma sequência de cases de sucesso, isso além do resultado em si financeiro, é muito bom a nível emocional do negócio também. Exato, e é uma bandeirinha. É uma bandeirinha, como você disse, faz todo sentido. Sim. E eu faço um papel muitas vezes, Rui, de simplificar também, porque você tem um conhecimento brutal em e-commerce, eu trouxe aqui pessoas com conhecimento em diferentes áreas, eu tento fazer sempre também um papel de simplificar. Então, dentro do tópico, né, do zero a uma loja de sucesso, o que poderia, assim, de forma simplificada, que são, assim, conceitos, a gente falou de métricas que talvez a audiência, parte dela não esteja habituada e tudo mais, mas de maneira, assim, simples, né, o que a gente poderia dizer que são pilares de uma marca, de uma loja online de sucesso? Ok. Os pilares, na minha ótica, atenção, isto agora vai roçar um bocado a parte pessoal, visão e roçar um bocado a parte de experiência profissional. Ou seja, na minha ótica, uma marca hoje em dia de e-commerce, e que não estejamos a falar de um produto tipo
único, tipo, uma cena que não existe. Muito específica, exato, tipo, não existe em mais lado nenhum. Tipo, é tipo um produto único. Se não estivermos a falar disso, vá. Eu acredito que toda a questão da missão e visão é o mais importante, mas mais do que isso é o Golden Circle do Simon Sinek no Start With Why. Ou Círculo de Ouro. Ou é isso, dourado, é isso. ou... É o Círculo Dourado, é. Exato. É o mastermind do Paulo, agora fez sentido. É isso. Agora, exatamente. Mas, ou seja, essa base é muito importante porque toda a gente sabe o que é que faz. Vende roupa, pronto, ou vende calçado, ou vende relógios, ou seja lá o que for. Alguns sabem como é que aquilo se faz. Balanço não sei o quê, corda não sei o quê, não sei quantos. Pouca gente ou poucas entidades sabem o porquê é que faz isso. E isso é muito, muito importante, principalmente no e-commerce, porque se tu não tens um produto tipo único, uma cena tipo, que não existe, é extremamente importante conseguir criar essa conexão com as pessoas e conseguir criar um motivo pelo qual devem se juntar as pessoas. Um exemplo muito bom disso é a Ivory, começou há muito pouco tempo. E eles juntaram basicamente o tema de saúde mental com a parte, pronto, de roupa, digamos, uma marca de roupa. Mas o interessante disto é que quando tu adquires uma peça de roupa deles, seja um pullover, seja o que for, tu tens direito a uma consulta de psicologia gratuita. E depois, pronto, se quiseres continuar, pagas as consultas, etc. Claro. Mas é um preço muito, muito mais acessível. E tens um plano, não é de carreira por motivos óbvios, mas é um plano tipo com a pessoa, na ótica de estruturar a tua cena e etc. E isso é um exemplo perfeito. Ou seja, tendo esse gancho, tendo esse golden circle bem definido, falta depois então pôr as coisas a rodar. Para pôr as coisas a rodar, no e-commerce, eu sou muito intransigente nessa situação, que é, tu tens de ter um controle e um conhecimento muito, 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 muito profundo em tudo o que diz respeito às métricas de gestão do negócio, às margens do negócio. Sim. No negócio de serviço, também é importante, atenção, só que a necessidade tendencialmente vem mais à frente, porque tu não vendes concretamente coisas, tu vendes o teu tempo, o teu conhecimento, etc. E tendencialmente tens margens muito maiores num negócio de serviço do que num negócio de e-commerce. Sim, o negócio de e-commerce tem margens mais apertadas. Sim. E se tu não tens um conceito muito bom, mas depois aquilo é tudo à grande e não geres bem a cena, vai tomar prejuízo e nem sabe. Opa, é uma facilidade do caralho, ou seja, é muito fácil começares a passar faturas, achas que estás a encher o bolso e estás a passar faturas, depois vem o IVA, depois vem o não sei o quê, depois vem... Aí os prestadores de serviços, aí depois o próprio produto, aí... E rebenta-se tudo. Faz a campanha de não sei o quê. Não. Exatamente, Rebenta-se tudo. Portanto, primeiro ponto é essa, a cena da marca, o fundamento da marca, depois um conhecimento de gestão consideravelmente desenvolvido e profundo e saber, obviamente, juntar isso às vendas e etc. Ou seja, vamos englobar agora essa parte toda aí. E a terceira parte, digamos que na minha ótica é extremamente importante e muito complicada de encontrar, pelo menos em Portugal e nas PMEs, e especialmente nas empresas familiares, é um espírito de liderança concreto, de liderança, não mandar uns bitaiques e olha, para ali vai, mas porquê? Porque sim, vai. Não estou a falar desse, esse encontra-se com muita facilidade. Pois é, sem dúvida. Esse é muito fácil. É mesmo a questão de saber liderar pessoas, saber influenciar o caminho positivamente da vida delas em conjunto com os teus objetivos e as tuas cenas que queres fazer e que essa marca digamos, representa o futuro não só para ti e não só para o teu bolso, obviamente, mas também para essas pessoas todas estarem envolvidas. Faz sentido. Isso não é nada fácil. E se te falta a parte do Golden Circle, tu não tens propriamente uma forma de liderar. Vais dizer o quê? Vamos vender, ok? Mas as outras todas também querem vender, portanto... Tem paga que ter mais. Exato. E vai andar aqui esta cena da rotatividade do pessoal e isso tudo. Portanto, é muito estes 3 pontos aqui fundamentais que eu vejo. Fiz aqui então as anotações mentais do que são esses pontos, né? O primeiro seria você começar pelo porquê você faz isso, o porquê da marca. Sim. Certo? Depois é você ter uma boa estruturação a nível de custos, saber as margens, saber trabalhar bem a parte, né, do fluxo dos produtos e tudo isso. Exatamente. E o terceiro é uma boa capacidade de gestão e liderança, né? Mas voltado para a parte da liderança mesmo, de orientar as pessoas a um resultado comum. Exatamente. Faz todo sentido. Pô. Exatamente. De forma muito geral, né? Depois há outras tantas claro, é porque cada tópico desse é um mundo.
Completamente, Então, completamente. Depois falta o recrutamento, depois falta o progresso de carreira, depois falta teres que ter dinheiro para esse progresso de carreira, depois falta definir os KPIs individuais e de equipa, depois vais ter que começar a gerir. É mais política do que pessoas. Depois há as divas, que são pessoas muito chaves e que vêm de uma fase inicial e ganham um poder demasiado grande na organização e começam a minar as coisas às vezes, porque as outras pessoas mais novas começam a subir a uma velocidade de caraças e eles começam elas, a minar essas pessoas, né? Então há ali muita gestão não palpável e não numérica e não de Excel, que é complicado. Ou seja, não é uma cena que é para ali. Se fosse, qualquer um fazia, mas é verdade. Complicado, e na parte de atração, porque eu converso também com muitos líderes de e-commerce atrás de gestão de tráfego, de performance. Na parte da atração, o que você vê assim que são também pilares para uma loja começar a vender? Porque aqui a gente falou também de uma loja se estruturar e estar preparada para crescer. Sim. Mas na atração em específico, trazer mais clientes, o que na sua visão são pilares essenciais para uma loja online? Ok. O SVD, que é a metodologia que nós trabalhamos, o SVD é o Sistema de Vendas Diário. A primeira fase do SVD é os 4 pilares da missão, que é basicamente tráfego, fluxo de pessoas, envolvimento, conversão e retenção. Nós acreditamos que neste quadrado, digamos, Exato. É a base para se conseguir fazer isso. Dentro do tráfego, isso é um tópico gigantesco, mas vamos focar-nos agora nessa parte que estavas a dizer de conseguir recolher o pessoal. Tu queres levar essa conversa mais na ótica tipo de ganchos e de hooks e isso tudo, ou mais na ótica de métricas de análise? Acho que tem mais a ver mesmo, tipo, com o tópico em geral, a simplicidade do tópico. Então, por exemplo, se você vê também a parte do tráfego como um dos pilares. Sim. Beleza. E o que é o tráfego para quem não tem essa proximidade, basicamente, por e-commerce? O que é um tráfego que funciona? O tráfego a pessoa, a priori, sabe porque está interessado em empreendedorismo digital. Sim, mas tráfego que atrai pessoas, né? A gente não precisa falar de as estratégias, vai fazer performance marketing no Google, vai fazer tráfego depois com o remarketing, mas mais voltado para uma parte mais, eu acho que teria mais a ver com os ganchos e com como captar a atenção das pessoas, né, na sua visão. Sim, ou seja, dentro do tráfego, que é o fluxo de pessoas, é necessário ter uma noção que quando se inicia uma loja, tu não estás propriamente a iniciar uma loja, estás a iniciar uma cena no meio de nada, que não tem estradas, não tem eletricidade, não tem água, não tem nada. Tipo, está lá numa ilha, ou numa montanha, ou no que tu quiseres pensar agora, aquela porra está toda isolada. As primeiras pessoas que vão entrar na tua loja dificilmente vão comprar alguma coisa. Atenção, falando agora de cor e falando de forma muito genérica, né? E não é porque o produto seja arranhoso ou que seja uma desgraça. É o que é. Tipo, tu não cruzas com alguém e ficas o melhor amigo dessa pessoa assim de rajada. Tipo, claro. Vais beber um café, vais jogar um paddle, vais não sei o quê, vais descobrir padrões em comum ou gostos em comum ou cenas desse género. E o tráfego é exatamente isso, ou seja, é assegurar um fluxo relativamente constante, relativamente no início, né? Relativamente constante de pessoas de uma porrada de sítios, de diversos tipos de interesse, diversos tipos de sonhos e ambições, de forma a conseguir puxar esse pessoal todo para o que tu estás a oferecer, a entregar, a propor ao mercado e etc. E aí depois tu tens de ter em consideração o que é que faz mais sentido, ir por intenção ou ir por interesse. Intenção, estamos a falar de Facebooks, TikToks da vida e etc. Desculpa, interesse, estamos a falar de TikToks, Meta e TikTok. Exato. E intenção mais Google e etc. Né? Que é quando o pessoal escreve alguma coisa em concreto, vai lá dar, e o outro é, mais geral. E é importante ter em consideração e regular algumas expectativas quando se está a trabalhar com um ou com outro. Quando nós estamos a trabalhar com intenção, não podemos estar à espera de uma escala gigante. Está limitado pela demanda. Exatamente. Tipo, tu tens 100 pessoas, ou seja, lá o número que for a pesquisar daquilo, e mesmo que consigas ter essas 100 pessoas a entrar lá, não significa que essas 100 pessoas queiram comprar. Têm intenção em comprar. Vão ver preço, vão ver qualidade, vão ver reviews, vão ver não sei o quê. E, portanto, a escala tende a não ser gigante, mas a intenção, a qualidade desse tráfego tende a ser até consideravelmente interessante. Do outro lado, tens os interesses, que é basicamente onde tens a grande maioria da pessoa e é onde vais buscar, na questão de funil de vendas, numa ótica muito genérica,
a grande maioria do pessoal, que antes deles quererem comprar efetivamente vão ouvir falar de ti, vão explorar e etc. E vão por aí. Portanto, aí tu tens uma escala muito maior, mas uma qualificação à partida inferior. E é aí que entra a primeira fase que eu estava a falar do tal Golden Circle. Se não tens um pitch, um discurso, uma proposta de valor muito direta e muito concreta para uma persona, para um público, nem é bem um público-alvo neste caso, é mesmo uma pessoa em específico que tu idealizas que é aquele cliente ideal. Exatamente. É muito complicado tu conseguires perceber qual é o teu caminho concreto para fazer. Porque fazer criativos ou criatividades, como se chamar, ou vídeos, ou imagens, ou monoposts, ou carrosséis, não sei o quê, não é difícil. No sentido geral da coisa, é ter jeito para aquilo, ou contratares alguém que é muito bom naquilo, etc. O problema principal é fazeres com que essa beleza visual se traduza em algo que a pessoa está à procura naquele momento. E aí que entra a importância de saber o teu tipo de público e o que é que tu estás como fundamento base do teu próprio negócio, que é a tal cena do branding e etc. De forma muito genérica, obviamente. E pronto, basicamente, então, quando consegues encontrar um género de product market fit, ou seja, entre o que tu tens para oferecer e o que o mercado está à procura, ou melhor, o que o mercado está à procura e o que tu tens para oferecer, aí tu consegues começar a assegurar um fluxo de pessoas, um tráfego consistente e começar a medir as primeiras métricas operacionais, digamos, que te vão dar a sensação de que, ok, este tipo de interesse, este tipo de público funciona melhor que este porque tem um custo por clique mais baixo, tem umas impressões mais baixas, tem não sei o quê, tem não sei quanto, mas isso, pronto, tu também saberás certamente que isso, CPC baixo ou CPC alto ou CPM alto ou baixo, não significa que seja bom ou mau, mas pronto, simplificando agora aqui a conversa. E pronto, conseguindo tu orientar, digamos, a mensagem certa para o público certo e organizando as métricas base de operação, o custo de clique, o custo de impressão e isso tudo, juntares isso ao custo da venda e tudo mais, e juntando depois a parte financeira das margens, tu começas a conseguir então pôr efetivamente as coisas a rodar. A rodar como deve ser. Faz sentido. Eu comecei em performance mais ou menos em final de 2018, e eu não sei se você concorda com esse fenômeno que eu noto, e na minha visão é algo que acontece, antigamente, tipo assim, qualquer oferta vendia. Tipo, tinha muita... Assim, a malta não colocava tanta... não colocava tanta qualidade na oferta em si, entendeu? Porque era algo que era ainda um oceano mais azul, entendeu? E o que eu sinto agora é que cada vez está mais relevante, tem mais impacto a parte criativa e copy e toda essa parte que é literalmente a interface que vai ter com o cliente, e menos porque naquela época, pelo menos no dropshipping, na época que eu comecei, era muito sobre o público, a gente testava milhares de criativos, mas tudo muito parecido com hooks diferentes. Hoje eu sinto que cada vez mais é preciso ter um trabalho mais, assim, com mais qualidade nessa parte, entende? Porque, assim, tá virando uma competição muito maior. É uma tendência, né? Aconteceu em outros mercados que estão à frente, o próprio Brasil, os Estados Unidos à frente do Brasil. Então é normal, né, o CPC aumentar, o CPM ficar cada vez mais caro. Mas o que vai diferenciar é talvez um pouco disso que você falou, não é? Uma proposta clara de valor, conectando com aquele cliente no lugar certo, na hora certa. Então, concordo plenamente. Mas essa eu acho que é a vertente tráfego de atração, né? Sim. E não sei se você teria outra que você fala assim, olha, essa é muito interessante de estar, porque eu vejo que também o mercado português, ele valoriza muito o offline, sabe? Assim, o físico, ter contato com a marca. E não sei qual que é a sua visão sobre, sem ser a vertente tráfego, outras vertentes que são essenciais assim, para uma loja performar. Sim, ou seja, a loja em si, ou seja, eu prefiro sempre pensar na questão do negócio como um todo, né? E a loja online ser, pronto, um canal do negócio. Exatamente. Portanto, estavas a dizer uma parte muito interessante, quer dizer, tudo era interessante, mas pegando nessa parte agora... Sim. Obrigado. Estou a brincar. Pegando agora aí nessa última parte que estavas a falar, que é a cena do tráfego e dos testes AB, dos copies, não sei o quê e tudo mais. Por muito que tu otimizes isso, a dada altura, tu vais ter que entrar num jogo um bocado já mais agressivo, que é a questão, que nos leva à segunda parte que estávamos a falar ao início, que é a parte das margens e tudo mais, que te leva a teres de concentrar no custo de adquirir um cliente e não no CPA em si. Sim. Porquê?
a dada altura poderá fazer sentido tu teres quase prejuízo, ou mesmo prejuízo na aquisição. Com ele teve alto. Exatamente. Para conseguires limpar o mercado, ou momentaneamente, digamos, o mercado, porque tu depois sabes que, ok, o meu CAC é de não sei quantos. Concordo. O custo de adquirir um cliente, né, é não sei quantos. Se eu papar não sei quantas pessoas... Espera, É o market share, é posicionar, né? Papar pessoas soa muito a mal. Não ia ficar bem, exato. Se eu adquirir uma data de pessoas agora e eu sei que em média a pessoa dá 200 euros, 300 euros, 500 euros, sei lá o valor que for, e o tempo entre as compras é X, ok. Então eu só tenho que assurar. Você vai buscar o break-even dessa venda, quase. Exatamente. Como se fosse isso. Exatamente, eu só tenho que perceber qual é o fluxo de caixa que eu tenho que ter, ou o dinheiro em caixa que eu tenho que ter para suportar esta cena mais agressiva aqui deste momento. É isso. E eu sinto que é cada vez mais por aí. Pá, tu podes obviamente melhorar os criativos. É isso É assim, no limite o que isso vai ajudar é a diminuir o CAC. Mas tipo, e mesmo não depende só disso. Exato, e mesmo aí, tipo, por muito que tu esmiuças o CAC, etc., há variáveis que tu não controla. Não dá, man. Tipo, não é dá. verdade. A concorrência está lá. Não é por tu teres mais 1000 ou menos 1000 ou mais 10 mil ou menos 10 mil que vais conseguir. Que vai fazer tanta diferença. Exato, assim. Pá, portanto, isto cada vez mais é um jogo. Então no e-commerce, pá, é isso. Um jogo de long run. De longo prazo. Exato, obrigado. De longo prazo do que propriamente estar ali. No detalhe e tudo mais. Faz todo sentido. Exato, sim. Boa, faz muito sentido. Eu espero que vocês estejam com papel e caneta na mão, anotando, tomando notas, que realmente está sendo uma aula na parte toda de e-commerce. Mas agora avançando para uma fase final do episódio, Rui, o que eu costumo fazer nessa fase é fazer uma provocação pro convidado no sentido de uma mensagem, um livro, uma experiência. No seu caso, você passou aí por picos e vales, eu também senti muito isso na minha trajetória, eu acho que de todo empreendedor é assim. Mas o que você poderia deixar de mensagem para essa galera que está empreendendo, que está começando uma loja online, que está começando no e-commerce ou em outros setores dentro do digital, o que você poderia deixar de feedback, de mensagem pra galera? Olha, uma das mensagens mais importantes que eu tenho seguido e que aprendi com o Pedro Janela, por exemplo, da Y Group e outros CEOs de sucesso, e o Paulo Vilhena também, etc., é que o verdadeiro CEO, CEO, deve ter como objetivo não fazer nada e garantir que tudo fica feito. Na ótica de... ou seja, isto não significa que deve beber caipirinhas, não é esse o ponto. O ponto Era bom que fosse, mas... A função de CEO não é propriamente executar as coisas, é sim pensar na estrutura, organizar a estrutura e fazer com que tudo aconteça sem ele ou ela ter que estar envolvido nas coisas. Porque sempre que um ou uma CEO está envolvida nas operações ou em algo que não é a pensar no futuro, está a dar espaço à concorrência para arrebentar com o negócio que essa pessoa tem. Porque não faz sentido. Ou seja, a função do CEO é mesmo pensar no futuro, organizar o futuro e criar a ponte entre o amanhã e o hoje. Esse é o grande papel. E isso é o que eu vejo nas pessoas que estão à frente dos e-commerces mais pesados em Portugal e com quem tem possibilidade de falar de alguma forma, que é esse o principal grande diferencial. Depois de teres esta base feita, né, digamos, o grande diferencial e o que vai fazer com que tu realmente fiques na história portuguesa, europeia, seja lá ou mundial, ou do que se quiser pensar, e realmente ficares relevante no mercado, é tu conseguires ter esta clareza de pensamento, impô-la no negócio, não impô-la no sentido de obrigatoriedade, mas conseguir preparar esse terreno, esse caminho, digamos, para todas as outras pessoas conseguirem seguir, ao ponto de tu ficares inútil dentro da organização e já não estás lá a fazer nada. E pronto, tens de substituir, obviamente, meter outra pessoa e segues para outra cena e etc. O pessoal que quer ficar ali agarrado à cena e etc. Não sabe delegar e não quer. Faz todo sentido. Com a cena. Acho que uma empresa, ela é. Tipo, se você assumir o risco que é empreender, vale a pena ter essa mentalidade de que é para construir algo que funcione sem você ou que um dia vai ser vendido, entendeu? É algo nesse sentido, então concordo plenamente. Você viu que eu fiquei calado porque ia dar um baita corte. Deu um baita corte esse raciocínio no seu final. Aqui um corte para o nosso FOMOcast. Mas realmente fez todo sentido porque é isso, cara. É isso. Eu acho que, assim, da minha visão e do que eu tenho passado também, é um caminho que eu quero trilhar. E eu acho que todo mundo empreende também para deixar algum tipo de impacto. Então, concordo plenamente com o seu raciocínio. Sim. E muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui essa horinha aqui com a gente, compartilhando valor.
Muito Tamo agradecido, pá, muito agradecido pela disponibilidade de me receberem, pela paciência da cena do delay, etc. Pá, só tenho Tranquilo. que agradecer por tudo e pela disponibilidade e isso tudo. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto e parabéns pelo seu projeto. Muito obrigado. Pessoal, como eu sempre digo, é só o começo. Obrigado por estarem aqui com a gente. Se o conteúdo foi relevante pra você, senta o dedo aí no like e se inscreve no canal.